Olá, pessoal. Nós estamos aqui para a aula 2 de Contabilidade Pública. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Sônia Menossi. O tema de hoje é Regime Contábil, Receitas e Despesas Públicas. Primeiro, nós vamos entender os diferentes aspectos, para compreender melhor essa questão do regime e a questão das receitas e despesas públicas. Nós temos que ver a contabilidade pública sobre 3 diferentes aspectos: orçamentário, patrimonial e fiscal. Primeiro, aspecto orçamentário. São feitos registros, a evidenciação, aprovação e execução do orçamento. Nele, são usados como base para o relatório resumido da execução orçamentária, RRO, os balanços orçamentários e financeiros, que são relatórios que nós veremos nas nossas aulas à frente. O outro aspecto é o patrimonial, onde tem os registros e a evidenciação da composição patrimonial, para atender os princípios e as normas contábeis, e as normas internacionais. O outro aspecto é o fiscal, apuração por meio da contabilidade dos indicadores, que estão na LRF, que é a lei, de 101 de 2000, de responsabilidade fiscal. As demonstrações contábeis e os relatórios fiscais têm muito em comum na estrutura, quanto aos relatórios de ativos, passivos e receitas e despesas, mas os objetivos são diferentes. No que tange a regime contábil, primeiro, a contabilidade ela faz um registro por meio de lançamento, de ordem cronológica, de acordo com a estrutura conceitual. Esse processo de escrituração, nós vamos hoje falar sobre regime contábil, que é um critério adotado para o registro das transações, das receitas e despesas, para a determinação do resultado. Primeiro, o primeiro regime que nós vamos falar é o de competência. As despesas e receitas, elas são reconhecidas quando de fato elas acontecem, quando a despesa incorre. Por exemplo, eu reconheço a despesa de salário do mês de junho, apesar de eu receber em julho, ou seja, eu registro a despesa independente se eu vou pagar ou não. De fato, quando ela aconteceu. Se ela aconteceu em junho, mesmo que eu vá receber em junho ou julho no mês seguinte, eu tenho que reconhecer quando ela acontece, ou seja, no fato gerador, de fato, quando ela incorreu. O mesmo raciocínio é para a receita. Eu vou registrar essa receita quando ela aconteceu, no fato gerador. Ou seja, tanto a despesa quanto a receita, eu registro de fato quando ela aconteceu, independente do pagamento ou do recebimento. O outro regime é o regime de caixa. As receitas somente são contabilizadas quando há de fato o seu recebimento, e as despesas são reconhecidas somente quando há o desembolso financeiro, ou seja, eu levo em conta a data do pagamento e do recebimento, diferente do regime de competência. Na área pública, nós temos o regime misto na área pública relacionada à área orçamentária. Nós estamos falando do regime contábil da área orçamentária. Nós vimos os diferentes aspectos no início, que é orçamentário, fiscal e patrimonial. Nós estamos falando do regime contábil orçamentário. São aplicados o regime misto, ou seja, caixa e competência, de acordo com a legislação. Agora, o regime contábil patrimonial, ele segue o regime de competência. Despesa orçamentária. A despesa orçamentária pública é um conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos. Os dispêndios são tipificados em orçamentário e extra-orçamentários. E como é essa divisão? Como nós vemos ali, na figura do lado esquerdo da sua tela, dispêndios orçamentários são despesas orçamentárias que estão previstas no orçamento anual. Do lado direito, dispêndios extra-orçamentários não estão previstos no orçamento anual. Ou seja, dispêndio orçamentário previsto, extra-orçamentário não previsto. Para fins contábeis, a despesa orçamentária pode ser classificada
quanto ao impacto na situação patrimonial. Esse impacto é efetivo e não efetivo. O que é despesa efetiva? No momento de sua realização, reduz a situação líquida patrimonial da entidade. Constitui fato contábil modificativo e diminutivo. Já a despesa não efetiva, no momento da sua realização, não reduz a situação líquida patrimonial da entidade. Constitui fato contábil permutativo. Segundo o dispositivo na portaria 163/2001, de acordo com a natureza, a despesa orçamentária é classificada por categoria econômica, grupo de natureza da despesa e elemento de despesa. A despesa e a receita tem que se prestar muita atenção, porque há muitos detalhes, muitas numerações, muitas classificações, subdivisões. Aqui nós estamos apresentando as categorias principais relacionadas à área orçamentária. Nós podemos reparar que a despesa orçamentária, né, no que tange a categoria econômica, são dois. São os principais aí que são cobrados geralmente para entendimento, apesar de todos serem importantes, para classificação e subclassificação. Primeira despesa corrente, que são as despesas de custeio. Água, luz, telefone, pessoal, serviços, enfim, em geral. E as transferências correntes. Já a despesa de capital são os investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. Também nós temos que prestar atenção nos estágios e as etapas da despesa orçamentária. A primeira parte está falando sobre planejamento. O que é esse planejamento? É a parte da fixação, que se refere ao limite de gastos incluídos na lei orçamentária, com base na receita prevista. Essa é a primeira parte, a parte do planejamento. Já a etapa de execução, ela tem três: empenho, liquidação e pagamento. O empenho é a reserva orçamentária para fim específico, ou seja, vai ser empenhado uma determinada despesa para uma finalidade. Já na liquidação, é a verificação do direito adquirido pelo credor, ou seja, o fato gerador. É importante isso, a liquidação está ligada ao fato gerador na despesa orçamentária. Já no pagamento, é a entrega do numerário ao credor, ou seja, de fato saiu o dinheiro do cofre público, de fato houve o pagamento. São três importantes partes da execução. Agora, no que tange a receita orçamentária, o que nós podemos dizer da receita orçamentária? São os ingressos e recursos, né, aos cofres públicos. É quando, de fato, entra esse dinheiro para os cofres públicos, que são registradas como receitas orçamentárias, que são disponibilidades de recursos financeiros ou ingressos extra-orçamentários, quando representam apenas entradas compensatórias. Ou seja, nós temos aí como a despesa, tanto a orçamentária e a extra-orçamentária. Nós podemos ver a classificação da receita orçamentária. Nós temos lá, quanto ao impacto da situação líquida patrimonial, nós temos efetiva e não efetiva. O que nós podemos dizer da efetiva? É quando há aumento em relação à situação líquida patrimonial da entidade pública. E a não efetiva não altera a situação líquida patrimonial da entidade. Quanto à natureza, também como a receita, assim como a despesa, tem a corrente e a capital. Ou seja, qual que é a corrente? Em geral, aumentam a disponibilidade da entidade, né, com efeito positivo sobre o patrimônio. E de capital, em geral, não provocam efeito sobre o patrimônio. Exemplo, obtenção de dívidas ou alienação de bens. Assim como a despesa, a receita orçamentária também tem suas etapas, né? A primeira etapa é o planejamento. O que tem no planejamento? Metodologia de projeção das receitas orçamentárias, ou seja, como eu vou projetar essas receitas, como elas serão feitas,
como numa empresa comum, né? Eu preciso planejar tanto a receita quanto a despesa, eu tenho a fase do planejamento. E lá na fase da execução. O que diz a fase da execução? São lançamentos, a arrecadação e o recolhimento dessa receita aos cofres públicos. E na última fase, que é a fase de controle e avaliação, essa fase de controle e avaliação é onde eu vou verificar quais são essas receitas, eu vou avaliar essas receitas. Receita orçamentária e receita contábil. Conforme a Lei 4.320/64, a receita arrecadada, contabilizada com receita orçamentária, exceto a receita extra-orçamentária e deverá ser divulgada no balanço orçamentário. O balanço orçamentário, nós aprenderemos sobre ele nas próximas aulas. O que não importa aqui é o fato gerador. O fato gerador é a arrecadação da receita, que é o regime de competência. Lembrando que nós falamos há pouco a diferença de regime de competência e regime de caixa. O que é a Lei 4.320, nós usamos na parte orçamentária, nós usamos o regime misto, caixa e orçamento. E no regime, a parte patrimonial, nós usamos somente o regime de competência. Bom, estamos finalizando a nossa aula. Até a próxima, bons estudos. Boa semana para vocês. Até mais.